Olá, estamos ao vivo para mais um episódio do Clientizados Podcast, o podcast dos apaixonados pelo cliente. E hoje estou com o meu amigo co-host, mestre churrasqueiro, pai da Helena. E da Heloísa, né? E da Heloísa, marido da Norma, Alexandre Guimas. Seja bem-vindo, meu amigo. Mais uma, né? Vamos lá. Mais uma. Vamos e hoje... destrinchar, e hoje o tema tá interessante. Hoje E fazendo conexão com o último tema, né? Conexão com a conversa que a gente teve com o Cris, de CRM, falando de dados, e agora a gente tem a honra de trazer o Juliano, né? Então vamos falar gente. de Juliano Arruda, falar os dados do homem Ó. aqui, porque quase dava um boot aqui no meu É MacBook. muito dado, né? Clientizado, se liga nos dados aí do Juliano, fundador e diretor executivo da Work Avant Soluções, cofundador e diretor da Lead Data, professor da disciplina de visualização de dados e storytelling, lá pelo MBA da Business Analytics e Ciência de Dados na Católica Business School. É também professor da disciplina de Análise de Dados e Inteligências de Negócios pelo MBA da Inteligência Empresarial Orientada a Dados no IPOG, Instituto de Pós-Graduação e Graduação. Ele que tem bacharel em Sistema de Informação no INASAL, especialização em Gestão de Negócios, Fundação Dom Cabral. Cara que há 10 anos toca o terror em BI aqui no mercado nordestino, Brasil, mundo afora, e agora com questão aí cada vez mais da internet globalizando as informações. Então, se você nos assiste de outro país, então, Juliano Arruda está à sua disposição aí. Juliano, grande prazer, meu amigo, rever você. Já faz um tempo, né, que a gente não se falava, e hoje está aí a gente batendo esse papo aqui no Clientizados Podcast. Seja bem-vindo. Obrigado, Márcio. Obrigado, Alexandre. Realmente, é um tempão que a gente não se encontra. Muitas mudanças nessa globalização, quebras de paradigmas, muitos dados ao longo desses últimos 2 anos, e com certeza teremos aí, né, esse bate-papo bem leve, poder aqui ajudá-los e compartilhar um pouco da nossa jornada nesse universo dos dados. Massa. Juliano, o tema de hoje é como a análise de dados pode aumentar suas vendas, né? E aí a gente tava brincando com o meu embromation ali no inglês, né? De data is not just data. Dados não são apenas dados. E como você também dá aula sobre storytelling, então é a história que você conta com os dados, né? E baseado nisso, Juliano, né? A gente tem visto essa mudança drástica, você estava comentando, da gestão de processos dentro do teu setor, da transição de carreira, não? Quem era da área de saúde, de exatas, de humanas, todo mundo agora vindo para a área de TI. Eu te pergunto... Área de dados, né? Área de dados, né? Análise de dados, isso, né? E eu te pergunto, nesse cenário, né, que você tem um dado aí pelas empresas, por onde começar com o tema, né, de como a análise de dados ela pode aumentar a performance para poder alavancar as vendas? Perfeito, Márcio. Esse é um dos grandes desafios hoje, que eu até gosto de fazer uma analogia muito relacionada à questão da medicina, não é? Hoje o médico ele passa por diversas áreas dentro de uma formação, e a área de dados também hoje, a gente não só pode falar de uma visualização de dados, a gente não só pode falar de engenharia de dados, arquitetura de dados, né? Existe realmente aí uma grande jornada a ser trabalhada, e que essa transição de carreira, né, desses profissionais de outras áreas precisam realmente ter um conhecimento de cada etapa dessa, para que você possa ter de fato uma identificação. Hoje o termo ciência de dados não é algo que todo mundo quer ser um cientista, mas será que eles sabem de fato o que é ser um cientista? Sabe? Então, dentro do que a gente tem visto, até mesmo na parte acadêmica, né, como você citou, na própria Católica, na questão do IPOG mesmo, diretamente, os cursos, eles são muito superficial, né? Os cursos, eles são bem superficiais em relação ao conteúdo que é passado. Você vai ver um pouco de tudo, mas você não vai ser ainda um especialista em algo que você quer de fato trabalhar. Então, recentemente a gente teve um módulo que nós tínhamos fisioterapeutas participando de um curso, né, de Business Analytics, por exemplo, né? Tem psicólogos, sabe? Engenheiros químicos. Então, assim, tem uma turma, né, diferente, que apesar de que a engenharia, né, não deixa de ser esse universo aí de exatas e que facilita bastante na questão do raciocínio lógico, mas a transição de carreira hoje é algo que sim está em alta, certo? No entanto, a gente tem um grande gap quando a gente fala da questão da alfabetização de dados, tá? E eu não falo apenas da tecnologia,
Eu falo para todas as áreas, todos os departamentos. E aí você pode me perguntar, então, tu está dizendo que eu sou um analfabeto. Eu disse, não estou dizendo que você é um analfabeto, né? Você tem uma graduação, uma pós, tem mestrado, algumas pessoas que vão estar aqui, obviamente, depois nos acompanhando, pode ter até um pós-doc, mas não é a questão da formação, mas é a questão de você ter a alfabetização quando a gente diz que, para que você seja alfabetizado em dados, você precisa saber ler, analisar, trabalhar e argumentar dados. Tá? E esse é um ponto hoje chave para qualquer empresa, para qualquer porte de empresa, seja o pequeno, seja o médio, seja o grande, seja o setor financeiro, seja o comercial, seja compras, não importa. Mas as pessoas hoje, elas precisam sim ter essa qualificação para facilitar cada vez mais a tomada de decisão. Um ponto que eu gosto de reforçar bastante é o seguinte, para alguns aí, que se trabalhou com muita questão de emissão de currículos, por exemplo, falava que, poxa, aquele cara tem o pacote Office lá no currículo, e ele tem um Excel avançado. Nossa, aquele cara de fato era uma pessoa, né, que tinha... Antigamente, tendo currículo Excel avançado, era... Você, de fato, era um cara diferenciado. Isso. Então, quando você vê hoje no currículo que a pessoa também tem conhecimento na área de BI, você já olha para aquela pessoa e faz, opa, essa pessoa ele tem uma análise mais crítica, sabe? Ele já tem uma percepção melhor em relação à tomada de decisão, mas não quer dizer que de fato é concreto. Eu posso fazer um curso de 8 horas de algum tipo de plataforma e colocar dentro do meu currículo que de fato eu tenho aquela competência. No entanto, precisa de fato ser avaliada, não é, para que isso seja cada vez mais do nosso dia a dia. Todo dia você toma uma decisão, não é? Para a gente estar aqui fazendo esse podcast, nós tomamos uma decisão de realmente estar aqui, de abrir mão de estar em outro local, ou seja, tem a decisão para ser tomada. Então, isso é um dos pontos aí dessa jornada toda, não é, que a gente vai conversar, obviamente, mas essa transição de carreira, de fato, ela está bem alta. Isso eu tenho acompanhado muita gente, né, nesse processo. Até tinha um analista na minha equipe, lá na época... Juliano, a gente se conhece já há um tempinho, né? Tive o prazer de ser cliente, né, digamos assim. Sim, e a gente fez a implantação ali na época do ClickSense, né? ClickSense, isso aí. Isso, lá na Nordeste Boy na época. Perfeito. E um dos analistas meus, que era analista de infraestrutura, o Diego, né? A gente tava até conversando com ele, o Negão, né? Negão, gente boa. Ele simplesmente tá nessa pegada, né? Ele tá justamente virou a chave. Né? Ele, uma vez a gente conversando, ele falou assim, Guimas, eu tô vendo que infraestrutura não é o futuro. Eu tô vendo que sistemas é o futuro. Aí eu falei, vai para a área de dados? Você vai ver que... Vai para a área de dados que você... Acho que, assim, essa demanda hoje no mercado, né, Júlio? A gente tá até conversando antes, né? Essa demanda hoje no mercado está sendo muito grande. Demais, né? demais. E, assim, é mundialmente falando. Total. Você conversa hoje com pessoas até de outros estados para entender como é que está essa demanda. Recentemente eu vi aqui conhecidos que falaram assim, cara, uma empresa aqui do nosso Porto Digital, levaram 15 pessoas de dados. Falaram, caramba, velho, os caras foram para um banco aí que levou todo mundo. Eu disse, mas para o banco estar contratando 15... Alguém levou também pessoas do banco. Sim. Né? Então, assim, ficou ali um espaço para ser preenchido e que precisou, né, ser de fato completado. Mas essa questão hoje da qualificação, de você ter pessoas prontas, né, a gente tem encontrado muito o gap entre um profissional que a gente fala que é o pleno. Hoje ou você é um júnior ou você é um sênior, mas qual é o parâmetro para você ser um sênior hoje? Qual é o parâmetro para você ser um júnior? Né? Por que não pleno? E o que a gente tem visto é que esse cargo específico está cada vez mais difícil de você encontrar. E principalmente, assim, depois eu digo entre aspas, né, até porque a pandemia ela não se encerrou por completo, né, mas durante a pandemia você via muita gente trabalhando, né, e estudando de casa e se intitulava como sênior, sabe? E falava, tá, mas por que sênior? Você olhava lá o LinkedIn do cara, por exemplo, e você via que o cara tinha 2, 3 anos de experiência. De onde que você tirou? De onde você tirou essa... Tá, e aí recentemente, esse foi caso real da nossa empresa, recebi um currículo de um rapaz que estava para participar do nosso programa de trainee lá, e recebi uma pretensão considerável, sabe? E eu disse, deixa eu olhar aqui realmente, né, se de fato esse cara faz sentido o que ele tá pedindo. Aquela história, você pode pedir o que você quiser, mas depois você vai ter que constatar de fato que o teu conhecimento ele tá pertinente ao que você tá pedindo, tá? E o rapaz não tinha conhecimento de nada. Tinha 3 meses lá no LinkedIn dele que eu disse, olha, vem cá, tu tá 3 meses nessa experiência, me fala um pouco dessa tua experiência.
E ele fez, não, essa experiência na verdade é um tutor, eu estou com um mentor. Eu coloco ali pra... Eu disse, pô, então esse cara me enganou já daqui. O negócio foi mais além, né? Aí deixa eu pegar aqui um ponto. Que assim, a gente tá falando dessa demanda grande que tá tendo, né? De gente, de análise de dados, de profissionais e tudo mais. E aí, puxando, com certeza, se a gente tá tendo uma demanda grande de profissionais para isso, é porque as empresas estão abrindo cada vez mais os seus olhos que os dados, a análise correta dos seus dados, né, vai realmente ajudar em si ali para trazer mais vendas, para conhecer mais seus clientes, né? A gente estava até conversando com o Cris sobre isso, sobre CRM, sobre utilizar esses dados de forma certa. Agora, nesse cenário atual, né, puxando agora as pequenas empresas, né? Porque assim, a gente vê muito, por exemplo, grandes empresas, média, grande empresa, se preocupando em ter um BI, ter ali alguém específico de análise de dados. Mas a pequena empresa ali, o varejista, o pequeno prestador de serviço e tal, como é que ele consegue, né? Primeiro, né? Eu acho que ele consegue realmente trabalhar a análise de dados o que ele tem, né? E por onde ele começar? Sim. Alexandre, a gente costuma falar que dentro de uma organização, independente do tamanho, tem que ter, se um mínimo, uma organização, tá? E essa organização, ela pode ser feita até mesmo através de um Excel. A gente até brinca que o Excel é o RP mais usado do mundo, né? Porque para quem não tem nada, você com Excel você já consegue ter um acompanhamento, nem que seja da tua venda, né? Quem foi o meu cliente, qual foi o preço daquele produto, né? Qual que é o giro daquele produto, ou até entrando mais a fundo, mas assim, talvez um acompanhamento básico, né, de entradas e saídas, por exemplo, já é mais do que suficiente para você pelo menos começar a fazer uma análise do seu dado. Diferente de você colocar no papel, né? Vou anotar aqui para fazer. Para você de fato parar para fazer leitura de folhinha a folhinha, não é? Ah, mas ontem eu vendi isso, beleza. E no dia 2 de janeiro, o que é que tu vendeu? Eita, você não vai voltar, né, folhas aí para poder saber e conseguir fazer algum tipo de comparativo. Lembro bem isso na época da mercearia lá do seu Hélio. Né? Então, assim, o pequeno negócio hoje, você tendo pelo menos um Excel para que você possa registrar, né, ali a tua movimentação, a gente já consegue começar a fazer uma análise de dados. Mas aí é que tá, do pequeno ao grande. O grande X aí, a importância que a gente precisa dar é para que as pessoas consigam fazer a análise de dados. A questão da alfabetização, mais uma vez, ela vai muito em cima disso. Percebe que até o grande, muitas vezes você pode colocar um dashboard lá que fala, cara, que negócio. E ele fala, me dá a minha planilha, bota aqui uma tabela. Eu sou muito analítico. E aí você precisa conhecer o teu público-alvo. Tá? O público-alvo hoje você tem 3 camadas. Tem a questão, né, da gestão, tem a parte tática, tem a parte operacional. Então, não é o mesmo tipo de dashboard que você vai soltar para uma autogestão que você vai soltar para uma operação. Sim. Né? A gente tem que trabalhar o analítico também, tem que fazer o discovery, tem que fazer a descoberta do dado. Ah, tá verde. Por que tá verde? Tá vermelho. Por que tá vermelho? Então, esse conjunto de dados que só tende a crescer, né, precisamos, sim, ter essa qualidade, né, essa qualificação, para que a gente possa pegar aquele dashboard, né, aquele painel, né, que a gente desenvolve ali de indicadores e falar, beleza, estou entendendo tudo isso aqui, estou vendo para onde que meu negócio está partindo, estou vendo onde é que eu preciso melhorar, estou vendo qual é o produto, muitas vezes, que não está saindo, porque, às vezes, a gente só enxerga o que está bom, né? Mas o grande lance está onde você está perdendo. A gente teve um exemplo, por exemplo, nessa área de BI, né, de Business Intelligence, de um cliente que focava muito na questão do faturamento. E disse, pô, legal, o faturamento é massa, principalmente de uma empresa que de repente ela já sabe, pela experiência, de que nesses últimos 3, 4 anos ela só fez crescer. Então, pô, quem não quer ver teus dados ali só brilhando? Mas identificamos uma oportunidade de mostrar que estava se perdendo muito dinheiro com a questão da devolução. E a gente caiu em cima para entender quais eram os motivos da devolução. O maior motivo da devolução chamava-se estabelecimento fechado. Como é que a minha empresa se disponibiliza para fazer uma entrega e que todas as vezes que eu vou sair para fazer aquela entrega em uma rota, eu vou ter vários estabelecimentos fechados? Por quê? Qual era o horário que isso ia? Qual horário que ele abre para receber, né? Isso inclusive foi pauta junto do podcast aqui
eu, você e Fagner. Sim, sim. A gente falando dos horários de campanha, das estratégias de tráfego pago. Por que eu vou ativar um cliente num horário que ele nem, assim, não vai conseguir comprar ou não vai, entendeu? Sim. Não vai dar a devida atenção. Então, até esse estudo dos horários, né, dados, né? Mais uma vez, novamente, os dados que a gente tem para saber qual é o momento da campanha que eu vou lançar ali pro cara. Assim como provavelmente a empresa ia fazer a entrega pro seu cliente, a empresa do cara tá fechada, o cliente tá fechado. Foi na hora do almoço. De repente você vai em alguns interiores, por exemplo, e a hora de almoço todo mundo fecha a loja. Entendeu? Então, assim, quem é o público-alvo? Né? A gente precisa, de alguma forma, também poder entender isso e não só focar naquilo que é bom. Os dados, eles estão aí para que eles sejam, de fato, transformados em informação e conhecimento. Mas, se eu não trabalho, se eu não transformo, se eu não lapido, né? Se eu não consigo fazer essa mineração de uma forma correta, não vai ter dado certo. Tá? Não ter dado certo de todas as formas. Nem o dado certo, nem ter dado certo. Esse é um ponto importante. Dados que são transformados em informação que vira conhecimento. Sim. Para gerar resultado. Para gerar o resultado. Então, só para a gente deixar bem frisado aqui nessa questão, né, da importância dos dados, né? Não é só ter o dado, mas o que esse dados vai fazer? Vai gerar informação que vai trazer o conhecimento e vai gerar o resultado. Uma coisa interessante, né? Um exemplo bem prático, né? Um amigo e parceiro nosso, consultor, hoje na área de análise de dados, trabalha com implantação de Power BI, Sim. Lá no sertão, daqui de Pernambuco. E ele me falando de um case, por exemplo, de um supermercado que sempre abria todos os dias, 6 da manhã, com o moto principalmente da padaria, né, do pão quentinho. E aí quando ele implantou lá o Power BI, ele viu, por exemplo, que o fluxo praticamente 0 às 6 horas da manhã. E o pessoal tem que acordar às 4 e pouca, para perto de 5 ali, já tá abrindo a loja, para 6 o pão tá ali pegando fogo. E cadê o público? E aí o que acontece, então, ele só vale a pena pelo custo de energia, mão de obra, começaram a abrir às 7, que era o horário que o público estava chegando ali. Então, teve uma redução drástica, que primeiro pagou o investimento dele como consultor e segundo, estava realmente ali sendo útil aquele horário de abertura e também horário até de fechamento. E, por exemplo, abriu um pouco mais tarde e fechou um pouco mais tarde porque os clientes tinham alguns dias e momentos ali que eles chegavam por conta de hora de trabalho, alguma coisa que acontecia na região ali. Olha que interessante. Tudo dados. Você sabe que shoppings hoje já conseguem fazer estudo não só da gente, né? Aquela questão de disponibilizar ali o Wi-Fi gratuito, ele está pegando onde você passa. Então, dados, de certa forma, chegam para que, eu quero abrir uma loja. Mas em qual piso? Perto de quê? Por que essa loja aqui é mais cara do que essa? Então, tanto para o shopping poder ter uma análise melhor da frequência, dos horários, de fato, que cada piso tem um fluxo maior, por exemplo, para quem quer botar a loja no shopping. Sim. Por exemplo, por mais que, será que esse ponto do terra aqui é o melhor? Eu não sei. Mas eu acho. Amigo, se a gente tem dados, não tem por que eu acho. Não é? Então, tem até frases aí, né, de estatísticos, né, o Eduardo, que ele fala sobre que confiamos apenas em Deus. Né? Para os demais, traga-me dados. Traga-me dados. Então, contra dados não contra fatos e dados não tem. Antes era só fatos, agora é dados. Agora também é dados. Exatamente. É isso aí. E é interessante que quando tu fala, né, sobre a questão dessa analogia, por exemplo, né, para shoppings, né, que são empresas que utilizam bem já de inteligência com os dados. Então, ou seja, são estratégias, né? E isso ela aproveita para poder contar a história da marca do shopping, das marcas que estão ali dentro. Né? E aí é quando a gente vê empresas que vão passando, né, os anos aí, estão se consolidando, estão crescendo. E aí, como de fato, na prática, usar essa análise de dados agora para poder alavancar aí as vendas, começar a trabalhar performance aí. Perfeito, Márcio. A gente tem sempre um desafio que eu costumo usar, muito a questão do PDCA, não é? A gente fala muito em execução, fala muito em ação e esquece o planejamento. Quando a gente fala o tempo todo em BI, todo mundo quer ter seus próprios indicadores de acompanhamento, mas esses indicadores, eles são pessoais ou são organizacionais? Isso é uma das perguntas que a gente sempre coloca, né, como uma pulga atrás da orelha,
onde a gente sempre que vai para uma reunião, vamos supor que eu vá atender uma área comercial de um pequeno negócio. E eu chego lá e ele já diz, olha, Juliano, eu tenho aqui uma estrutura de dados, tem um sistema que já faz aqui o meu PDV, que já tem aqui o meu faturamento, tem o meu financeiro, tenho aqui o meu estoque, tá tudo, ó, arrumadinho. Legal. E aí, cara, eu já tenho essas análises aqui, por exemplo, do meu faturamento, eu sei qual que é o ticket médio, eu sei qual é que é o meu faturamento aqui por loja, eu sei... Beleza. Mas, qual é o objetivo da área comercial para se implantar, de fato, uma solução estratégica, para se ter um BI? Não, o objetivo é crescer. Tudo bem. Mas a gente, quando fala em objetivo, a gente fala em definição, seja percentual, seja valorada, e uma data. Porque eu posso falar, eu quero crescer 20%. Quando? Sim. Daqui a um mês? Daqui a um ano? Daqui a 5 anos? A estratégia, né? A estratégia. Qual a sua estratégia? Exatamente. Então, quando a gente muitas vezes para fazer análise de todos os indicadores que ele gostaria de colocar no BI, e ele depois vê qual é o objetivo dele, ele fala, não, peraí, esse indicador aqui ele até faz sentido, mas isso é outro objetivo. E podemos ter vários objetivos, mas a gente começa a fazer uma peneira. E saber que, não, esse aqui sim, complementares esses indicadores, eu vou conseguir atingir aquele objetivo. Então, por onde começar? O objetivo é o primeiro passo, tá? Depois a gente trabalha a questão dos indicadores. Vamos entender quem é o público-alvo. Qual que é a educação na área de dados que quem vai receber vai conseguir, de fato, analisar. Porque, Márcio e Alexandre, não tem certo nem errado. Eu posso ter uma diretoria que só trabalha com tabela. Entregar resultado, atinge meta, atinge os objetivos, cara, segue. A gente pode oferecer melhor? Podemos, olha, podemos fazer assim, podemos fazer assado, podemos entregar isso aqui para ti, tu já consegue ter isso aqui mais rápido, mas é de cada empresa, entende? Então, define-se isso. Mockup de como que vai ser desenvolvido aquele dashboard lá, aquele painel, né, de indicadores. Por quê? Porque talvez você tenha uma cultura na sua organização que você trabalha só com gráfico de barras. Beleza. Aí eu chego lá e boto tudo pizza. Aí tu, peraí, pô, que é isso aqui que eu nunca vi na minha vida? E tava lá escondido, inclusive. Como é que lê isso aqui? Como é que lê isso aqui? Então, assim... Traduz. Existe um choque de cultura que a gente não pode chegar lá e, nós somos especialistas, trabalhamos há tanto tempo com dados, vou chegar lá e vou revolucionar a organização do cara. Será que a organização do cara, de fato, está preparada para receber aquela revolução? Então... E tem muita gente também que nem sabe quais são os indicadores, né? Exato. Nós passamos por isso. Passamos. Porque sabe que, assim, o cara olha e fala, e aí, quais são os indicadores que você quer colocar na sua área? Aí o cara vira assim e fica, sim, mas eu não sei. Eu escutei essa resposta ontem, né, numa reunião com um cliente novo nosso, e é interessante porque ele disse assim, ó, é o seguinte, aqui eu tô comprando, aqui eu tô pagando, e aqui tá sobrando. Então, a priori, né, esses são meus indicadores. Sobrou. Aí, é interessante porque tudo é uma questão de observação, né, até daquilo que a gente tá falando, né. Indicadores, dores. Então, vamos reformular a pergunta, meu nobre amigo, dizendo lá para ele. Quais são as dores que hoje você tem na área da sua gestão comercial? O que é que hoje você tem de resultados que lhe satisfaz, de resultados que não lhe satisfaz, por que não satisfaz e como que a gente pode te ajudar a te satisfazer com esses resultados? Exatamente. É onde dói, não é? É onde é crítico, porque assim, se for parar para analisar indicador a indicador, todo ele, rapaz, eu preciso. No entanto, é aquilo que eu falei, a gente tem indicadores estratégicos, tem indicadores que muitas vezes eles são pessoais. Então a pessoa fala, cara, todo dia eu tenho que puxar um relatório, tenho que transformar isso aqui, tenho que jogar para tal canto, meu irmão, bota isso no BI para me ajudar. Qual é o impacto que esse indicador vai ter para a organização? Não, nenhum, mas vai ajudar o meu trabalho. Ok. Se ajudar o teu trabalho, tu vai ter mais tempo para tu fazer análise de dados e tomar melhores decisões? Vai. Vamos seguir. Não, é simplesmente para eu não ter que fazer. Então, RPAzinho, automação de processos através de robôs, bota o robôzinho para fazer esse trabalho, já que ele é repetitivo, e vai ganhar tempo para que você possa fazer outras coisas. Então, não é porque, eu quero isso. Não é eu quero isso. O que é que o objetivo chama? Vai interferir alguma coisa nisso aqui? Ou é simplesmente por ter? Porque é aquela história. Às vezes, o menos é mais.
Não quer dizer que eu tenho que ter um dashboard com 30 indicadores. Você não vai conseguir. Entendeu? Você vai olhar e... Eu vejo muito do ponto, assim, passei por isso, né? A gente passou por isso, de não saberem nem o que quer ver. Então, acho que a primeira coisa, assim, é o que você quer? Qual a sua estratégia? Aí, voltando até lá naquela última conversa que a gente teve com o Fagner, né? Beleza, eu vou fazer uma campanha aqui de Google Ads, vou fazer isso, aquilo outro, mas qual a sua estratégia? Aonde você quer chegar? Então, isso aí. a mesma coisa, acho que nessa análise dos dados. O cara pode chegar e falar, eu quero vender mais. Beleza. Para eu vender mais, então, você tem que conhecer o quê? Seus clientes. Sim. Fato. Sim. Né? Perfil. Em cima disso daí, a gente vai juntar os indicadores necessários para poder... A gente pega muitos projetos de consultoria que aí o empresário, ele justamente não tem a estratégia definida. E aí eu lembro até engraçado a gente apresentando uma proposta. E aí eu já dizendo para ele, eu digo, a estratégia é sua, porque você que é especialista no seu negócio, eu só coloco uma lupa como um detetive que está justamente querendo aqui ampliar e clarear aquilo que você já viu e passou despercebido porque está apagando incêndio. E aí você está me dizendo que quer trabalhar a questão aqui de vendas digitais, com e-commerce, plataformas e tudo mais, mas entenda, não dá para a gente já trazer um parceiro orientar, indicar, contratar uma agência de marketing digital para trabalhar com tráfego pago, todas as estratégias, se você não sabe o que pedir a eles, se você não sabe o que significa o básico para poder cobrar. Perfeito. Porque aí fica reclamando depois que foi o que o Fagner falou aqui, e uma pergunta minha, né? Fagner, porque tem tanta resistência dos empresários em querer investir, né, no marketing digital, nas propagandas online, tráfego pago. E ele falou justamente isso, porque eles não estudam, não sabem o que pedir, que é até... até um gancho, né, pro Juliano, porque assim... o pessoal às vezes não sabe a estratégia. Na realidade, o pessoal vamos dizer, analfabetos, nem digitais. Vamos falar aqui agora dos dados, né? Analfabeto dos dados. Analfabeto dos dados, né? E é um trabalho que eu vejo também que o Juliano faz e faz muito bem sobre essa questão, né? Da alfabetização, né? Sobre o cara, o pequeno empresário... médio, grande empresário, entender aí quais são os seus... Você faz lá junto com o pessoal da Work, né? Work Avante. Né? Então, acho que isso é interessante, né? E tem até cupom de desconto pra galera, né? Vamos fazer um... eu vou puxar. Fica ligado aí até o fim desse episódio, porque tem uma chave que você precisa pegar aqui. A gente já falou ele logo no início aqui, vai falar de novo, que essa chave, que esse código aqui falado vai ser o código de desconto do cupom lá para você ter acesso a cursos que são importantíssimos para você entender dados e como eles podem melhorar, ou seja, a performance de venda do teu negócio. Então fica ligado aí. Perfeito. Márcio, só um complemento ao que Alexandre fala, e aí quando você também falou aqui no início, né, a respeito aí do storytelling, tá? Isso. E a gente fala muito da jornada do herói. E a jornada do herói nem sempre ela se termina com um sucesso, né? Ela até pode ser fracassada. Mas quando a gente pega essas organizações que nós temos pessoas que realmente querem fazer acontecer, a cultura ela se tende a ser mais propícia, tá, para a área de dados do que quando você começa a encontrar barreiras. Então esse hoje é um dos maiores desafios que a gente encontra em qualquer tamanho de empresa. É a zona de conforto. Muitas vezes o João, por exemplo, que trabalha muito tempo com o Excel, sabe? Às vezes você quer confrontar uma solução de dados com o Excel e muitas vezes se diz que o Excel é a verdade. A gente teve um case aqui na nossa região, tá? Que há 5 anos eles tinham lá uma análise da margem de contribuição do produto que era feita através da planilha. No terceiro dia nosso de projeto de BI, a gente identificou que o dado que estava na planilha não era o dado que estava no banco de dados, tá? Ok. Paramos o projeto, reunimos gestores, diretores e disse, olha, precisamos saber aqui quem é a verdade da organização. É a planilha ou é o banco? Por quê? Porque eu vou precisar fazer a integração dos meus dados. Eu vou integrar a planilha ou eu vou integrar ao banco de dados. E aí o pessoal entrou em choque, porque disse, não, calma, o cara trabalha com essa planilha há 5 anos. E aí na cabeça do dono ele fez, eu tomei decisão errada durante 5 anos. Sim. Olha só. Tomou decisão errada durante 5 anos.
A partir daquele momento, a chave vira. E a gente foi trabalhar diretamente integrado ao banco de dados. Encontramos um grande problema de resistência ainda, mesmo mostrando por A mais B que aquela planilha estava errada. Mas a zona, né, de conforto para o que já se tinha, ninguém queria ter que fazer a validação de todas as outras análises que precisavam ser feitas. Então, assim, percebe que se a gente tem, de fato, pessoas que estejam querendo, é muito mais fácil a gente disseminar essa cultura. Mas a questão do storytelling, da jornada do herói que eu ia falar, é exatamente que existe uma etapa da jornada do herói, que é a questão da recusa ao chamado. Sim. E a recusa ao chamado é exatamente quando você vai encontrar suas barreiras ali para você conseguir passar, né, para um próximo, um limiar, né, quanto à questão das etapas do próprio storytelling. E aí o storytelling, né, ele vem de 1949, né, filmes, né, Hollywood, etc. E o conceito do storytelling com dados, ele vem recente. Existe uma adaptação, tem livros falando sobre isso, por sinal. E o storytelling com dados hoje é como você falou, né? São histórias contadas através dos seus dados. Mas como que eu vou ter histórias contadas através dos meus dados se eu ainda não consigo ler meus dados? Uhum. Tá se baseando em quê? Tá pra se contar essas baseando em histórias? quê? Vai ser uma história mentirosa? É história. É histórias. Então, esse é um ponto de atenção também para que essa história, de fato, através de fatos, né? Ela seja uma história contada baseada em dados. Pois é, e aí eu lembrei daquela máxima lá do Peter Drucker, né? Que a cultura come a gestão no café da manhã, né? Exatamente. Sim. Eu li isso, inclusive, hoje. Olha aí, ó, tudo... Hoje não, minto, ontem. Ontem. Não, hoje mesmo. Foi. Aí agora a pergunta, clientes dados. História ou é história? Ou é história. História ou é história? No livro, né, Cliente Feliz, da Gisele Gisele, né, ela tem um ponto lá que ela fala justamente isso, né, a cultura é comida ali no café da manhã, né? Como a gestão no café E você da manhã. vê, né, cada vez mais a gente vem falando sobre a cultura, essa cultura enraizada, assim, a cultura que precisa enraizar, na realidade, dentro das empresas, né? A gente fala da cultura voltada para o cliente, a cultura voltada para dados dentro das empresas. E tudo isso, se a gente consegue trazer para dentro da empresa, da pequena a grande, cara, só tem a ganhar, né? Total, até porque só tem a ganhar. você começa a ter ali, né, insights, você começa a ter ideias, quando você começa de fato a trabalhar a estrutura do dado em si. Uhum. E aí, partindo para essa parte do varejo ainda, né, a questão da venda, como a gente pode impulsionar isso, nos últimos 2 anos, né, são 90% dos dados que foram gerados nesses últimos 2 anos. Uhum. Então, exato. Olha isso. A Caracas. gente fala hoje em dados estruturados, dados não estruturados, dados semi-estruturados. Os dados estruturados são as planilhas, são os bancos de dados que a gente trabalha. Mas já tem dados aí do ano passado, de 2021, que são os dados não estruturados, vídeos, áudios, né? E aí essa quantidade de ações que a gente acaba fazendo aqui, está sendo gravado aqui, por exemplo, está se gerando um dado, não é? Ou seja, tem até uma foto lá que mostra a quantidade de vídeos por minuto, né, que o Instagram, TikTok, né, Twitter e etc. Ou seja, para onde que está indo tudo isso? Então, quando a gente parte para fazer só análise do nosso dado de uma organização, eu posso trazer dados também do meu cliente de rede social. Quem é o meu cliente? Que até pegando um gancho, né? Antigamente, a gente tinha... Antigamente não, né? Há pouco tempo atrás, mas a gente tem formas de analisar dados, por exemplo, dentro da nossa loja física. Sim. Então, a gente coloca lá aqueles... monitor de calor, quantas pessoas passaram na frente da loja, né? Fluxo. Contador, fluxo e tal. Isso aí tudo era até um ponto. Eu me lembro que um grande amigo, Marcos, que era diretor na época do Mundo Cabeleireiro, a gente discutia esses dados, né? Discutia isso daí. Hoje, né, com a pandemia, digitalizou e começou a vir um monte... Você não olha mais só aqueles dados. Aí você vem justamente com esse monte de dados que é gerado ali, TikTok, Instagram, não sei o quê. Como é que eu vou juntar isso tudo agora e entender o meu cliente, né? As hashtags. As hashtags da vida. O que estão falando da minha empresa? O que estão falando do cliente usados agora naquele momento? Exatamente. Cara, é o mundo. E virou... estratégias, como eu te falo, teve uma situação, não foi aqui no Brasil, mas foram alguns cases que a gente viu na área de dados, que existia um município lá que ele tinha várias farmácias.
E ele começou a estudar o público dele em si. Quem eram os meus clientes? De onde que eles vinham? Quanto tempo ele levava para sair da casa dele para chegar ao meu estabelecimento, tá? E aí foi identificada uma oportunidade em um determinado bairro que eles tinham uma grande quantidade de clientes que saía dessa residência, lá das suas residências, e iam buscar a primeira farmácia mais próxima, né, daquele bairro. E aí a diretoria se perguntou, e se um concorrente botar uma farmácia do mesmo jeito que a gente faz aqui lá? Será que a gente vai fidelizar de fato esses caras? Ou eles vão, caramba, eu gasto 30 minutos para sair da minha casa para ir comprar um remédio? Cara, assim, sabe? Então, através de integrações com APIs, integrações aí com soluções de redes sociais, por exemplo, né? E entender mais a questão de um cadastro, tá? Do público-alvo que você quer trabalhar, que isso, inclusive, no interior tem muito, tá? Campanha para sorteio de carro, sorteio de moto. Aquilo nada mais é do que uma forma de ele conseguir captar dados e depois alguém vai ter que lançar. Então, caramba, quem foi que participou? De onde que vem esse pessoal? Qual foi o ticket que esses caras deixaram para mim? Qual a ação que eu posso tomar? Então, assim, existem algumas situações que você conhece de outra forma, não necessariamente só a parte sistêmica, tá? Quem ou quais são as oportunidades que você pode ter através também dos dados, tá? Esse ponto sobre a farmácia, né? Lá na farmácia a gente usa um sistema que geograficamente ele analisa ali aquela área, né? Sim. Para verificar se vale a pena a gente colocar uma farmácia ali naquela região. Então, antes de uma definição, e é utilizado muito pela galera de varejo, né? Para quem, por exemplo, não está dentro de um shopping, né? Sim. Eu estou com uma loja de rua. Será que vale a pena mesmo? Como é o fluxo de pessoas? O quanto aquele local ali pode me render até isso, os sistemas baseados em dados, isso. Eles conseguem trazer para a gente. Nem sempre você vai ser a Burger King que vai abrir do outro lado da rua quando a McDonald's abrir, né? Exatamente. Exatamente. Não foi passivamente esperando. E aí, é interessante isso, Juliano, que isso já dá pano aqui para a gente puxar para a próxima pergunta aqui, né? E na prática, como é que essas análises elas podem melhorar as estratégias de vendas? Inclusive, a gente estava até falando, né, sobre a questão ali dos funis, dos pipelines. Quem está ouvindo a gente pode entender, né, a oportunidade que isso traz para poder melhorar a estratégia deles. Existem alguns pontos, né, que a gente fala muito a respeito de você ter uma competitividade maior quando você trabalha dados. Mas dados de fato transformados, né? Precisa ter informação. A partir do momento que você conhece bem a tua estrutura, você começa a ter um arsenal ali de informações ao teu favor, de identificação de oportunidades ou de algumas, né, críticas que você queira fazer dentro do teu ambiente ali para os dados que foram analisados. Quando eu falo crítica, eu estou falando de uma coisa que foi ruim, tá? Poxa, o que é que eu posso fazer para melhorar aquele meu gargalo? E aí, nessa parte das análises, teve um caso bem interessante de uma loja de conveniência, tá? Onde a loja de conveniência estava lá, tinha seus dados, ok, trabalhando e etc. E foi identificado que houve, num período, uma queda grotesca lá para as vendas. E disse, nossa, como assim, né? Estabelecimento pequeno. Cadê esses clientes? Foram para onde? Foram para onde? Quem sumiram, são? Onde dormem? Né? E aí você começa a fazer... Sexta-feira, no Globo Repórter. Você começa a fazer algumas análises e aí, dentro dos produtos, que foi o que chamou a atenção do top, né, do que tinha produtos mais vendidos. E nessa ocasião, o produto mais vendido era o suco de laranja. Sim. E naquele mês ele desapareceu. E disse, ué, cadê o suco de laranja? Existiam, né, ali vendas cruzadas, tá? E nessas vendas cruzadas, eles tinham, por exemplo, suco de laranja com uma coxinha, suco de laranja com pastel, suco de laranja com... E aí, muitas vezes, eles foram identificar o que foi que aconteceu. Porque os outros também que eram muito vendidos, também foram sumindo. De repente, apareceu um top lá que disse, gente, que produtos novos aqui. Mas o que aconteceu, né, em resumo? O que aconteceu foi que tinham 2 máquinas de suco de laranja e uma máquina quebrou. Olha só. E aí, na correria, para quem serve, o cara vai lá, bota o suco, entrega, coloca a coxinha, mas numa rotina, numa periodicidade muito menor do que de fato era. Então, houve a ação da gestão para entender e disse, olha, identificaram qual foi o problema e disse, bom, a máquina quebrou. Aí disse, caramba,
A máquina quebrou e gerou todo esse prejuízo pra gente. Quanto é uma máquina nova? Quanto eu perdi, né? Por Né? causa de uma simples... Quanto é uma máquina? E aí chegou ao ponto do gestor falar assim, tu compra 2 e bota uma de backup. Aí disse, não, calma, vamos colocar uma. Qual que é o tempo de vida, né, de uma máquina? Olha a análise aí Tá? dos dados. E aí, não vamos ter estoque parado, né? Estoque parado a gente sabe que é prejuízo, né? Tá ali parado, não tem saída exatamente, nenhuma. Então, Não tá rendendo? mas qual foi a manutenção? Ou seja, foi se identificar através de vendas, outras oportunidades de identificação de qual que é o tempo, não é, que se leva muitas vezes para aquela máquina parar. De quanto em quanto tempo que eu tenho que fazer a minha manutenção, por exemplo, para que isso aqui não pare? Porque assim, a queda, ela foi significativa para poder você olhar e falar, nossa, o que foi que houve aí, né? Vem ali. E de repente um negócio cai. E eu falo também assim que não só isso, né? A gente precisa ficar de olho nos dados. Mas um interessante, né? Principalmente a gente no varejo, a gente olha muito assim, o que está sendo colocado na internet, o que estão falando. Sim. Né? Então, se alguém vai lá e lança, uma pessoa famosa fala, olha, estou usando este produto aqui, estou tomando um suco de laranja, cara, pode ter certeza que isso daí vai trazer. E se a gente não correr atrás, a gente vai, né, essa prestar questão do atenção marketing de nisso. influência, né? A gente vê, por exemplo, aí que hoje não tem tanta força como tinha antes, né? As telenovelas aí, que quando se sair, lançava nova novela das 8, das 9 lá, que, por exemplo, na questão do mercado da moda, que explodia novas tendências, que a gente dizia, por que essa mulher tá usando essa roupa, esse acessório? E a gente, homem, né, que é um pouco público, praticamente não era público, telenovelas, vai dizer, não é porque a novela fulano de tal, o clone lá, e a fulana lá tá usando isso. E quem tava preparado, né, Sim. analisando aí informações. Mas essa pergunta que você faz em relação a você ter essa competitividade, não é? Vai partir, mais uma vez, dos dados. E dos dados, quando a gente está falando, eu preciso ter um mínimo dentro de uma organização para que a gente possa trabalhar. E trabalhar, você falou uma coisa anterior, Márcio, que faz total sentido, que ninguém melhor do que você, que é o dono do seu negócio, saber mais do que a gente. Sim. Eu posso ter mais de 10 anos de consultoria em dados, eu posso ter trabalhado com diversas distribuidoras, com diversas indústrias, com diversas farmácias, por exemplo, mas cada caso é um caso. Eu tive um cliente uma vez que ele fez assim, Juliano, eu quero indicador de compra e venda. Eu disse, pô, legal. O que é compra e o que é venda para você? Boa. E ele riu. Tu não sabe o que é venda? Eu disse, amigo, eu trabalho de distribuidora cemitério. Literalmente. Tá? Então, assim, uma venda para o cemitério, ela é uma venda diferente de uma distribuidora. O processo é outro. O processo é outro. Então, assim, não é porque, poxa, tá, eu entendi. E a compra, da mesma forma. Não é? Eu não sei qual que é a tua sugestão, o teu lead time aqui, qual que é a regularidade. Eu preciso entender. E você, melhor do que eu, vai poder nos apoiar. Eu posso, obviamente, sugerir alguma coisa dentro da minha experiência. Cara, tem isso aqui. É interessante para ti? Pô, não tinha parado para pensar nesse tipo de indicador. De fato, a gente tem esse dado aqui. A gente consegue transformar isso aqui numa informação legal. Tem isso aqui. Não, Juliano, isso aqui realmente não faz parte, sabe, do meu negócio. Mas não dá para o tempo todo só chega, fala, e aí, pessoal, qual o objetivo? Quais são os indicadores? Não sei, eu te chamei aqui para tu resolver. Veja, garanto a você que eu não vou resolver só, né? Se não tiver realmente a outra parte para funciona assim o processo, não vai. E aí está um grande problema em relação a dados. Processo. Tá? Boa. Os dados hoje, muitas vezes, do jeito que estão lá, tá errado o dado. E você fala, caramba, peraí, volta. A regra foi definida por Alexandre. Massa. Márcio validou. Regra do negócio. A tabela que vai puxar do banco de dados é essa. O campo é esse. Tá aqui, tá. Tudo certo. E tá errado o dado? Não, então calma. Qual é o processo? Acontece, tá? Não, Juliano, vê. Eu puxo o relatório do sistema, certo, beleza. Aí eu pego esse relatório do sistema aqui e eu exporto para um Excel, certo? E do Excel eu faço o quê? Não, aí eu crio essa coluna aqui, certo, acabou, pode parar. Por que você está colocando uma coluna que o teu relatório do sistema não traz? Por que você está criando isso? Se o teu sistema tem esse dado, eu vou disponibilizar para você, vou te ajudar. Agora, eu não tenho como fazer com que o teu Excel, que tu tá fazendo conta aqui, ele vai bater, não é, com a parte tua sistêmica. Aí é o famoso fenômeno que eu chamo de Gambitech. As gambiarras tecnológicas, né?
E eu canso de dizer que é uma coisa Isso básica que a isso gente aí tem um pega. nomezinho bom, que é recurso técnico. Recurso técnico, né? Recurso técnico. Que muitas vezes a gente fazendo, né, os projetos com análise lá de gestão, e aí uma das reclamações e cobranças, né, solicitações é reduzir despesas, né, e aumentar a lucratividade, faturamento e tudo mais. E nós que o cara reclama, por exemplo, olha só aqui, ó, o governo que é o sócio majoritário, que entre várias coisas que cobra da gente sem sentido, é esse danado desse extintor aqui no Corpo de Bombeiros. Nada contra os bombeiros aí, por sinal, um abraço para o Major Hector, amigo parente nosso. Cara, eu renovo isso todo semestre, tá, não sei o quê, e não usa, tá aí. Eu digo, meu amigo, alguma vez você precisou usar o extintor? Não, então agradeça a Deus, porque no dia que usar é aquela famosa frase popular, aonde há fumaça, há fogo, onde há fogo, meu amigo, há broncas sérias aí. Só tome cuidado para no dia que for usar ele realmente esteja, né? Você não, fora da validade. Não, ainda tem esse ponto. Eu trabalhei numa empresa que eles fabricavam peças automotivas lá, e que lá era um processo bem artesanal, que se usava um extintor para justamente finalizar o processo lá, né, da fabricação no forno lá da peça. E, cara, a falta de processo, de treinamento e capacitação, deu, como é que, eu não digo, não é arroto, como eles chamavam lá, mas era a questão que quando foi apagar, usou um extintor para apagar um fogo a combustível errado dentro de um tonel lá, esse fogo retornou. Que se o cara, um segundo atrasado, esse cara tem que dar churrasco. Caramba, nossa. Olha isso. Vocês chegaram naqueles aviãozinhos menores, a hélicezinha ali? E aí uma vez eu viajei pra Maceió, tava com outro gestor na época, e disse, cara, que zoada, velho. Como é que o cara viaja num troço desse aqui? Ele olhou pra mim e disse assim, torce pra que essa zoada continue até lá, tá? Porque dali pra frente, fazer a zoada, eles pode continuar. Nunca ficasse tão perto de Papai do Céu esse daí. Boa. Em relação à parte ainda aí de análises, tem outro case interessante que tem muito a ver com essa questão da parte de produção, né? Enquanto a questão de acidente de trabalho, tá? E a gente chegou em um cliente, aqui na região também, que eles tinham lá, o gestão à vista era tudo em papel, tá? Gigante lá, de papel para todos os lados, e eu, por curiosidade, fui lá, todo dia olhar, me aproximei do papel para ver qual foi o último dia de atualização. Eita. E, tipo, semanas, né, atrás. Eu disse, caramba, como é que os caras tomam decisão, né, com essa situação de uma semana atrás? Porque amanhã é outra situação, hoje já foi outra situação, e você não tem, né, como realmente acompanhar de certa forma. E a gente revolucionou lá, colocamos gestão à vista, realmente espalhados, integrados diretamente à base, e tinha um indicador lá de acidente de trabalho que era muito, assim, além de ser muito legal, mas era muito importante, porque ele pegava as camadas que cada colaborador estava a risco de acidente. Então tinha um verde, eu tinha ali um amarelo, tinha um laranja e tinha um vermelho. O vermelho já foi, tá? E eu me questionava, como é que tá no papel ali, de repente o cara tá no laranja semana passada? Qual é, de fato, não é o próximo passo desse cara dentro de uma semana? Se ele for pro vermelho, já era, tá? E aí, esse foi um dos indicadores mais, assim, prioritários, sabendo de toda essa questão, né, do que estava acontecendo, porque existia, né, falhas que se cometiam, por exemplo, e que a turma estava, querendo ou não, já transitando para outras faixas mais perigosas, tá? E aí, com a ajuda da análise em si, identificou isso para que, obviamente, peraí, tem 10 carinhas aqui que já chama os caras aqui rápido, o que é que está acontecendo, né, para a gente notificar e, obviamente, manter todo mundo na faixa verde ali de segurança, né, para que a gente não venha a ter nenhum tipo de acidente de trabalho. Então, assim, a parte da análise, mais uma vez, como que a gente vai trabalhar isso, a gente vai voltar à questão da dor, não é? Tipo, não é porque eu tenho um produto de BI, por exemplo, que eu vou chegar lá e falar, olha, Alexandre, tá aqui esse projeto, vai lá, faz um plug and play aí que tá tudo certo. Tu vai dizer, cara, beleza, vai, 60% aqui me atende. Mas, velho, tem 40% aqui que é meu. Entendeu? Tem 40% aqui que é do meu negócio. Eu sei onde é que dói aqui meu sapato. Talvez, por mais que seja o mesmo segmento, a dor de um mesmo, né, concorrente seu vai ser uma área e para você vai ser outra área, né? Então, como que isso vai, de fato, permitir que você faça melhores análises? A pergunta, muitas vezes, é o que eu falo da pergunta provocativa. Para você, onde mais dói?
Uhum. Se eu vou num médico, eu tô Isso. com alguma dor. Não é Perfeito. um médico que vai até a minha pessoa e aí, Juliano, me fala aí. Não, cara. Eu vou para um médico e vou falar, meu irmão, olha, tá doendo aqui, tá doendo assim, assim, assado. Tá desde não sei quando, tá acontecendo isso, tá... Pô, beleza. Eu vou te, né, vou te diagnosticar aqui, vou te passar aqui uma receita assim, assim, assado. Segue esse protocolo. É a mesma coisa. Isso. Mas, para se gerar isso, a gente precisa, de novo, ter o dado. Se vai ser Excel, se vai ser uma API, se vai ser o Facebook, se vai ser... Cara... E Não importa. É interessante isso, porque assim, a gente passou na época que a gente trabalhou junto, eu passei agora recentemente, né? Às vezes tem coisa que você vou começar a analisar dados. Daqui a pouco você começa a descobrir coisa que você nem imaginava. Então, tipo, cancelamentos. Né? O pessoal de varejo ali, o caixa, o PDV na frente. Meu Deus do céu, quando você começa a olhar e bota esse dado ali na cara do dono da empresa, que ele vai parar e vai olhar, por que eu tenho essa quantidade de cancelamentos dentro da empresa? Por quê? Por quê, né? Por quê? Por quê? Porque tá ali, poxa, eu vendo, sei lá, vamos colocar R$1 milhão. Eu tenho 150 mil de faturamento. De cancelamento. De cancelamento. 15%. Coisa. Muita coisa. Onde eu tô perdendo nisso? Tô perdendo. Por que eu tô perdendo? Por que eu tô perdendo? Aí começa os... Será que tem alguém ganhando? Também. Será que tem alguém ganhando? Já peguei casos que tinha gente ganhando por trás. Eu já peguei também. Só com a análise correta dos dados. Justamente. Entendeu? Olha a importância disso, né? Juliano, meu amigo, já passamos aqui 52 minutos. Nossa, voou o tempo, hein? E aí... não vamos ser tão precisos assim, né? Não, 52 então. E aí, Juliano, a gente chegando, né, já ao fim aqui, né? A gente pode dizer assim, né, Alexandre? Porque realmente a gente fica aqui hipnotizado, né, pela sua expertise aí, né, na área de dados, porque realmente é algo que, né, Alexandre, que também vem, né, dessa área, eu que tenho me aprofundado para entender como é que marketing e vendas cada vez mais, dependente disso, você falou, né, de algo que sempre aconteceu, principalmente, né, nas cidades do interior e na capital como geral, a questão de fazer os famosos sorteios com os cupons e tal, mas eu me deparei por muitas vezes os baús, as urnas lotadas dos cupons e que ficava lá. Né, junto com os arquivos mortos, né, do que passou dos documentos contábeis lá, né, que era obrigado a ficar, né, guarda aí 5 anos, tava aqueles cupons lá também, guarda lá para 5 anos, eu digo, camarada, tu tem aqui um CRM, um programa de fidelidade e não tem dado nenhum. Tá jogando fora. Isso aqui é dinheiro e tal, e aí alguém tem que dar entrada nisso, né, porque senão não adiantou de nada, toda estratégia que a gente montou aqui, eu digo, nem olhe para mim, tá, porque esse não é, o meu papel aqui é indicar. Isso é uma dor forte. E aí, trazendo aqui agora luz para quem esteve com a gente, né, durante todo esse episódio aqui, sendo abrilhantado por você. O que é que tu acha, né, trazendo para um segmento que eu e Guimas trabalha forte, né, no varejo aí, o futuro do varejo, né, com esse uso, essa análise de dados, ou seja, assim, para ser a cereja do bolo, né, tipo assim, ó, você hoje tem que levar isso para refletir mais tarde aí, após fechar o teu negócio, né? A importância de quem ainda não está colocando dentro da estratégia aí, né, o uso de dados, que vai desde a análise lá do precursor, o Excel, a hoje aí com os RPs, CRMs, né, e Power BI, ter de fato isso alinhado na estratégia, né? Ter aí o Workavant, por exemplo, dentro do negócio dele para caminhar junto. A gente fala muito sobre que o olhar do dono é que engorda, não é o gado. Então, a gente precisa, de certa forma, ter essa cautela muitas vezes de quem está à frente do negócio para que possa parar para fazer uma análise. Eu não vou nem falar agora, nesse momento, do BI, especificamente falando, né, de uma ferramenta que vai te dar o apoio à tomada de decisão. Mas as tuas análises hoje, elas são fundamentais para a sobrevivência do teu negócio, não é? Hoje, aí eu falo com certeza, com clareza, pela experiência da gente, tá? Você ter hoje concorrentes, um concorrente que trabalha com a ferramenta para apoiar a tomada de decisão e aquele que não trabalha, cara, é difícil.
entendeu? Para o que não tem uma ferramenta para um apoio... A briga não é justa. A briga não é justa, sabe? É diferente, porque você quando toma as suas ações, você toma uma ação mais assertiva. Uhum. A ideia do feeling, eu não estou falando que é porque é feeling que não pode existir, mas, de novo, o achômetro, cada vez mais, ele tem ficado para trás. Uhum. Porém, existem, obviamente, organizações que têm senioridades, pessoas de muito conhecimento. Obviamente, ninguém vai desmerecer e dizer que agora o carinha ali que trabalha com a tecnologia que vai revolucionar o meu negócio. Ei, filho, calma. Meu negócio tem 100 anos aqui para começar, tá? E até então, a gente sobreviveu. Mas pode-se sobreviver melhor, não é? Pode-se ter uma estrutura melhor, pode-se ter informações que vão te guiar e falar que, cara, não vamos só pensar no crescimento, mas olha quanto estás perdendo. Olha quanto é que a gente pode trazer isso aqui realmente como mais lucro para a nossa organização. Então, assim, o fato é que dentro, né, do que a gente precisa trabalhar e como que a gente pode apoiar, o dever de casa hoje para qualquer empresário, para qualquer empreendedor, ele precisa ter o seu tempo de análise diária. Seja para comercial, seja financeiro, seja compras, porque a gente está falando de organização. E às vezes o cara fala assim, o comercial vendeu, mas o estoque não entregou. Pô, mas o estoque não entregou por quê? Não, porque o financeiro não liberou a grana. Porque o meu compras aqui não fez a cotação. Ou seja, você começa a perceber que não é setorizado. Você começa a perceber que o negócio de fato é organizacional. Então, hoje, ter uma solução para colocar de uma forma mais clara para você como é que está a realidade do teu negócio, é feito você entrar numa cabine de um avião, tem 300 botões ali, você fala, meu irmão, não sei nem como é que eu piloto isso aqui, como é que essa coisa sobe. Eu não sei, mas tenho certeza que treinado, capacitado, né, tendo ali, obviamente, esse desenvolvimento, você vai fazer com que o teu negócio, ele de fato decole. Mas você precisa ter ferramentas para o teu apoio diário em relação à tua tomada de decisão. Perfeito. Então, vamos fazer lá o pitch da escola aí de alfabetização de dados, os cursos aí da Workavant. Perfeito. A gente tem aí, né, o spoiler inicial, a gente tem cursos todos os meses na nossa empresa. A Workavant fica aqui na Madalena, né, ficamos pertinho também. É uma estrutura aí que todos os meses, como eu falei, temos o curso de especial... Você está na Madalena, né? Aqui em Recife. Mas você está online. Mas estou online, sim. Boa, Guilherme, é isso aí. Boa. Até porque a gente tem treinamentos também de forma online. Perfeito, remoto. Então, assim, a gente tem treinamentos hoje em company, não é? Temos os treinamentos na nossa organização, que são turmas abertas. Temos os treinamentos em company online. Temos os treinamentos também em company, online também de forma aberta, mas principalmente focando na ferramenta como apoio. Em números, tá? 85% hoje dos alunos que fazem a capacitação conosco são usuários de negócio. Olha só. Tá? Não é mais TI. Por quê? Porque as áreas cada vez mais querem também criar suas próprias análises. E eu volto a falar, ninguém melhor do que você como um analista de financeiro, um analista comercial, para dominar melhor aquela área. Então, esse é um número interessante. Setembro agora a gente tem, né, turma, outubro e novembro. Acredito que em dezembro a gente não fechou a turma ainda. Mas qualquer coisa, ao @Workavant Soluções aí, a gente tem todas as informações lá. Então fica ligado que a chave aí do cupom de desconto é dados, não são apenas dados. Se você chegou até aqui, então você, clientizado, está aí com a oportunidade de poder aprender com uma das grandes referências aí na área de dados daqui do nosso Nordeste, do nosso Brasil, entendendo, dados não são apenas dados, é a história que você conta com os dados. Um dia a gente só vai ver de histórias. Quais as histórias que você vai contar ou que irão contar sobre você? Ou seja, né, qual é o legado que sua marca vai deixar? E essa é uma das pegadas, né, Guimas, aqui no Clientizados, de trazer justamente essa paixão cada vez maior para atender, né, os clientes, para atender eles que são a razão de existir, né, todo negócio, a razão para os dados existirem, né? Sem clientes. E atender cada vez melhor, né? E atender cada Qualidade vez do serviço qualidade do serviço. mais e melhor. Clientizados, então é isso. Esse foi mais um episódio que chega aí ao fim, com mais uma referência brilhante aqui, que junto com nosso parceiro Guimas, a gente traz para cá com o maior prazer. E estamos aí em todas as plataformas de streaming e dizer também um grande abraço aqui pelo nosso amigo Alisson da Agência K, sim, que sem ele a gente não teria, nosso produtor, essa estrutura fantástica. E dizer que é sempre um prazer poder estar aqui na Agência K, você que ainda está aí
batendo cabeça aqui pela região de Recife, agora falando presencialmente. A Agência K está aqui para justamente te dar todo o suporte e estrutura que você e seu podcast merece. Então, clientizados, é isso. Até o próximo episódio. Gratidão, Juliano. Obrigado a vocês e a gente segue à disposição. Tamo junto. Obrigado. Vamos embora.